Hoje vou mostrar um dos meus acompanhamentos favoritos, minha receita de salada de frutos do mar. Vamos fazer isso com um pouco de lagosta, um pouco de caranguejo, alguns camarões e um pouco de macarrão cotovelo. Você vai adorar essa receita. Mas antes de começarmos, por favor, tire um segundinho para se inscrever no canal. Não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações também. Certo, pessoal? Me encontrem na cozinha. Vamos fazer acontecer. Primeiro de tudo, vamos dar uma olhada nesses ingredientes. Para os frutos do mar de hoje, vamos usar camarão, caranguejo e lagosta. Nossos vegetais incluem aipo, pimentão e cebola. Também temos maionese, molho de pimenta, aquele molho de nome difícil e um pouco de relish doce. Certo, pessoal? Vamos preparar os frutos do mar, começando pelo camarão. Aqui temos camarões extra grandes, até exagerados para a receita. Você pode usar médios ou pequenos, ou se preferir. Vamos cortar esses em 3 partes. Assim, ficam pedaços em tamanho ideal para comer, mais ou menos do mesmo tamanho dos macarrões cotovelo. Então vamos preparar o camarão desse jeito e depois temperar. Cozinhe com um pouco de manteiga, pois ela melhora tudo. Agora para o tempero, vamos manter simples. Um pouco de tempero completo e lemon bay. Pode substituir por tempero creole do Tony ou Old Bay. Qualquer tempero para frutos do mar que você tiver em casa já serve. Se ainda não provou meus temperos, acesse o link na descrição abaixo. É só colocar a mão e espalhar bem todo esse tempero aí. Não precisa exagerar porque vamos ter bastante sabor no molho. Quero garantir que o tempero esteja bem distribuído nos camarões antes de banhá-los na manteiga. Ok, em uma frigideira em fogo médio, derreta 1 ou 2 colheres de manteiga e adicione os camarões temperados. Vamos colocar os camarões ali com a manteiga, um pouco de suco de limão fresco, porque por que não, né? Aqui só queremos cozinhar bem os camarões, mexendo na manteiga e tempero. Os camarões ficam totalmente cozidos ao atingirem 63 graus Celsius de temperatura interna ou quando estiverem todos rosados. Cara, isso tá com uma aparência ótima. Então, assim que o camarão estiver totalmente cozido, vamos adicionar a nossa lagosta. A lagosta já vem pré-cozida quando a compramos na loja, então vamos apenas aquecê-la, deixar ela tomar um banho nessa manteiga e pegar um pouco desse sabor também. Adicionamos a carne de caranguejo por último, pois já está cozida. Pronto! Beleza, pessoal. Agora vamos preparar o molho, usando uma tigela grande para misturar. Adicione meia xícara de maionese, algumas gotas do molho mais difícil de pronunciar e seu molho de pimenta favorito. Talvez uma colher de chá de cada. Lembrando rapidinho, pessoal, que todas as medidas e ingredientes específicos dessa receita estão na descrição aqui embaixo, então não esqueçam de conferir lá. Agora vamos adicionar 1/4 de xícara de picles doce picado. Vamos colocar isso aí dentro. E quanto aos temperos, vamos colocar um pouco de tempero completo e um pouco de lemon bay. E o Old Bay? Tony ou qualquer tempero Cajun crioulo de sua preferência. Todos funcionam bem aqui. É isso que vamos usar hoje. Também vou adicionar cerca de 1 colher de chá de açúcar branco. Agora vamos usar o batedor para misturar. Prove enquanto faz e ajuste o sabor ao seu gosto, como sempre. Não queremos exagerar demais. Você quer sentir o sabor dos frutos do mar. Temos ótimos vegetais para dar crocância e também sabor. O salsão, os pimentões, a cebola. Você pode adicionar um pouco de endro fresco e coisas assim aqui se quiser também. Eu vou dar uma realçada com um pouco de suco de limão fresco. Vou adicionar um pouco de acidez à mistura. É por isso que tem aquele açúcar ali, para ajudar a equilibrar o perfil de sabor. Vamos misturar isso bem. Agora vamos colocar os vegetais. Aipo, cebola. Eu gosto de usar um pouco de pimentão vermelho e verde só para dar contraste de cor. Misture bem isso. Você já deve estar indo bem até aqui. Pode adicionar o nosso macarrão tipo cotovelo e logo em seguida começar a colocar os frutos do mar. Agora para o pessoal do keto, vocês podem deixar de fora o macarrão tipo cotovelo e fazer essa salada sem o macarrão mesmo. Se quiser economizar, sei que frutos do mar são caros.
Se você vai servir para muita gente, adicionar um pouco de macarrão ajuda a render sem realmente sacrificar nada no sabor. Se quiser, pode parar aqui e já terá uma ótima salada de macarrão. Vamos lá, pessoal. Coloquem os frutos do mar. Primeiro de tudo, cerca de 225 gramas de carne de caranguejo superfaturada. Os preços estão começando a se estabilizar um pouco, porém, me diga nos comentários o que você acha sobre isso. Tenho certeza de que ouvirei muita coisa, mas aqui em Chesapeake, Virgínia, perto da água, onde tem muito caranguejo, os preços do caranguejo estão começando a se regular. Certo, então agora vamos adicionar a lagosta e o camarão. Um belo triozinho de frutos do mar aqui. Misture tudo isso, depois vamos provar e ajustar. Você terá uma salada de frutos do mar incrível para seu próximo churrasco. Deixe na geladeira por 1 ou 2 horas para realçar o sabor. Deixe bem gelado, pois é melhor servido frio. Mantenha assim e sirva sobre o gelo no churrasco. Ou mantenha na geladeira e deixe que se sirvam. Talvez não queira que façam isso sozinhos, pois há muito fruto do mar, mas a casa e as regras são suas. Beleza, pessoal, vamos montar o prato. Um temperinho extra, por que não? Viemos para curtir, não para demorar. Prepare-se para aquele momento clássico de dar água na boca. Repitam comigo, pessoal. Olha só, tá bonito demais. Agora só falta experimentar para ver como ficou. Mas antes de fazermos isso, por favor, tire um segundinho para se inscrever no canal. Não esquece de ativar o sininho para receber as notificações também. Beleza, pessoal. É hora da verdade. De verdade, sei que falo isso sempre, mas juro, essa é uma das minhas comidas favoritas do mundo. Vai ser difícil não acabar com essa tigela inteira. A temporada de churrasco está em alta. Hoje vou mostrar como fazer o melhor feijão assado que você já provou. Eu prometo. Mas antes de fazermos isso... Por favor, tire um segundinho para se inscrever no canal. Certifique-se de ativar o sininho para receber as notificações também. Tudo certo, pessoal? Me encontrem na cozinha. Vamos fazer acontecer. Primeiro de tudo, vamos dar uma olhada nos nossos ingredientes. Precisamos terminar o nosso preparo e tirar isso do caminho. Temos feijão assado Bush's, feijão preto, carne moída, bacon bem grosso, pimentão, cebola e jalapeno. E temos um pouco de alho, mas vamos levar o sabor para outro nível assando esse alho. Muito simples, pessoal. Tudo o que você precisa fazer é cortar a ponta da cabeça de alho, como você vê aqui. Retire a casca, pré-aqueça o forno a 400 graus. Vamos colocar essa cabeça inteira de alho dentro de um papel alumínio com um pouco de azeite, sal, pimenta, alho em pó e cebola em pó. Enrole bem apertado. E isso vai para o forno a 400 graus por cerca de 30 a 40 minutos ou até o alho ficar bem macio. Você pode fazer isso em grande quantidade e guardar na geladeira para dar um toque especial nas suas massas ou em diferentes molhos. Eu adoro ter um pouco disso sempre à mão. Isso realmente adiciona muito sabor a qualquer receita que você estiver fazendo que peça alho. Pronto, enrolamos bem apertado. Isso vai para o forno por cerca de 30 a 40 minutos. E agora, meus amigos, é hora de fazer o preparo e deixar tudo pronto. Então vamos preparar esse pimentão. É assim que eu gosto de fazer meus pimentões. Corte a parte de cima, fatie ao redor do miolo e mantenha as sementes intactas. Assim, aproveita o útil e descarta sementes e restos. Vamos picar fininho, como você está vendo aqui, de um jeito mais rústico. Pronto? Você quer que todos os seus vegetais fiquem mais ou menos do mesmo tamanho. Assim, eles ficam macios ao mesmo tempo. Pronto. Bem tranquilo, pessoal. Uma faca bem afiada facilita muito esse trabalho. Vamos deixar o pimentão verde de lado e finalizar o vermelho. Você pode usar um ou outro, mas prefiro o contraste de cores entre eles. Vamos picar uma cebola e um pouco de jalapeno, que é opcional, mas gosto de um pouco de picância no feijão. Aqui temos cerca de 4 fatias de bacon grosso cortadas fininho. Vamos adicionar a frigideira fria, pois prefiro assim. Dessa forma, dá tempo de soltar toda aquela gordura que vamos usar como sabor para o resto do nosso prato. Aí está. O segredo é fogo baixo e devagar. Queremos o bacon bem crocante e, mais importante, usar a gordura para dar sabor aos legumes. Pronto. Se houver gordura demais, como nesse bacon bem gorduroso, escorra um pouco. Só precisamos de 1 ou 2 colheres de sopa. Vamos usar a escumadeira para tirar isso e adicionar a carne moída. Cozinhe nessa colher de sopa de gordura de bacon, afinal, por que não?
Eu gosto de achatar a carne moída. Isso é muito importante porque você quer dar um tempo para criar cor e textura. Pronto, é isso que queremos ver. Todas as medidas e ingredientes da receita estão na descrição abaixo. Não deixe de conferir. Quando a carne moída estiver cozida, é quase hora de adicionar os legumes, cebola, pimentão e jalapeno. Isso costuma ser chamado de feijão assado estilo cowboy. Não sei ao certo de onde veio esse nome, mas é delicioso. Mal posso esperar que experimentem essa receita. Agora vou colocar páprica defumada e um tempero para tudo. Se você não tiver isso, um pouco de sal e pimenta já resolve. Não esqueça de colocar um pouco de pó de cebola e alho também. Vou colocar meio pacote de sazon, porque por que não? Misture tudo. Certifique-se de que todos esses sabores estejam se unindo perfeitamente. Sua casa vai ficar com um cheiro maravilhoso. Agora coloque uma colher de chá de base de legumes Better Than Bouillon, meia xícara de ketchup, um pouco de mostarda amarela e Dijon. Misture tudo e em seguida vamos adicionar um pouco de molho barbecue daqui a pouco. Muito sabor nesses feijões. Use seu molho barbecue favorito. As medidas e ingredientes estão na descrição abaixo. Não esqueça de conferir. Cara, olha isso. Eu colocaria num sanduíche agora, já está ótimo antes do feijão. Agora vamos provando enquanto faz. Ajuste o sabor como preferir. Com a carne cozida, adicione meia xícara de açúcar mascavo e um pouco de vinagre de maçã para equilibrar o doce com acidez. Algumas gotas daquele molho de nome difícil. Vou trazer mais receitas de churrasco para vocês. Comentem suas 3 favoritas e avisem o que querem ver pra gente colocar na lista. Uma olhada de dar água na boca. Olha que lindo. Agora adicione as 2 latas de feijão assado Bush's de sua escolha, depois o feijão preto e um pouco de bacon picado. Eu prefiro feijão preto pelo contraste de cor, mas use o que quiser. Feijão vermelho ou branco também funcionam para contrastar com o feijão assado Bush's. Pode pegar uma colher e experimentar uma última vez antes de levar ao forno. Vai pro forno a 325 graus. Vamos deixar assar por cerca de 1h30. É bom mexer de vez em quando. O sabor continuará se desenvolvendo no cozimento e já que falamos nisso, vamos picar bacon e fazer bacon caramelizado para servir sobre o feijão assado. Vamos colocar o bacon picado em uma tigela. Aí vamos adicionar um pouco daquela gordura de bacon reservada de antes e um pouco de açúcar mascavo só para caramelizar o bacon. Isso dará mais textura e sabor por cima do seu feijão assado. Aqui está a gordura de bacon, cerca de 1 colher de chá. Use as mãos, misture tudo e pode deixar isso de lado até a hora de finalizar esse prato. Esses detalhes levam seu prato a outro nível, pessoal. Eles dão um toque especial. Veja como estão nossos feijões saindo do forno. Olha só. Feijão assado junto ao macarrão com queijo em um prato de churrasco é lindo de ver. Agora vamos adicionar aquele alho que assamos mais cedo. Você quer colocar isso no final só para dar ainda mais sabor à mistura, como se já não tivesse sabor suficiente aí dentro. Depois que você assa o alho, ele simplesmente emulsifica e se mistura completamente com o feijão. Ele fica super macio, então você pode simplesmente quebrá-lo com a sua espátula, misturar e pronto, você tem algo muito especial. Beleza, pessoal, a única coisa que falta agora é servir isso e experimentar para ver como ficou. Tudo certo, pessoal. Então aqui temos uma delícia. Temos um pouco de bacon esfarelado com um pouco de açúcar mascavo, basicamente como uma cobertura de bacon caramelizado que vamos adicionar ao feijão assado. Por que não, né? Certo? Tudo bem, talvez eu seja meio bobo, mas eu gosto dessa forma de torta. Ou forma de torta como o meu prato que vou usar para o feijão assado. E agora vamos colocar esse bacon e, por fim, vamos finalizar com um pouco de cebolinha picada. O bacon vai dar uma textura aos feijões, um pouco de doçura. E quem não gosta de bacon com açúcar mascavo, né? Aqui está a nossa cobertura de bacon. Certo, e por último, mas não menos importante, um pouco de cebolinha fresca picada para dar um toque de cor. O sabor da cebola também vai levar tudo para outro nível. Com certeza precisamos de um toque de cor para vocês clicarem nessa miniatura. Pronto. Prepare-se para o momento de dar água na boca. Digam comigo, está ficando bonito. Certo, chegou a hora da verdade. Estou morrendo de fome. Vou experimentar aqui. Está um pouco quente, então se eu queimar a boca, sejam gentis comigo nos comentários.
Se isso não impressionar seus convidados, então provavelmente eles nem gostam de você para começo de conversa. Hoje vamos manter o estilo tradicional com a receita de salada de batata que minha avó fazia. Vem comigo pra cozinha. Vamos fazer acontecer, beleza, pessoal? Primeiro de tudo, vamos falar sobre batatas. Para salada de batata, você pode usar qualquer batata que quiser. Eu gosto da Yukon Gold e da batata vermelha. Mas hoje estamos usando a batata Russet. A Russet é aquela clássica, tradicional. Como eu disse, vamos no estilo antigo. Então é isso que, você sabe, minha avó sempre usava para praticamente qualquer receita com batata. Era sempre a Russet. Eu só comecei a aprender sobre outros tipos de batata quando fiquei um pouco mais velho. Mas a Russet é perfeita para salada de batata. Ela também é ótima para purê de batatas. Elas são batatas bem versáteis, servem para praticamente tudo, e é com elas que vamos trabalhar hoje. Vamos descascá-las e depois vamos fervê-las em um pouco de caldo de frango. Certo, pessoal? Com as batatas vocês precisam garantir que elas estejam bem limpas. Vamos enxaguá-las em água fria até que a água fique transparente. Você também deve cortar qualquer mancha escura ou qualquer parte que não pareça algo que você gostaria de comer. Vamos cortar essas batatas em pedaços pequenos para que cozinhem um pouco mais rápido e depois vamos dar mais uma quebradinha nelas para a sua salada de batata. Mas é mais ou menos esse o tamanho que eu quero, mais ou menos do tamanho do seu polegar. Eu gosto da minha salada de batata um pouco pedaçuda, não quero que vire um purê, quero que tenha um pouco de firmeza. Mas você precisa garantir que as batatas estejam macias, e mais importante ainda, que estejam bem saborosas. Por isso estamos cozinhando elas no caldo de frango hoje. Não precisa ser assim, basta cozinhar em água com sal. Se não tiver caldo de frango ou quiser manter vegano ou vegetariano, use caldo de legumes sem problemas. Então, novamente, para dar mais sabor, estamos cozinhando essas batatas em caldo de frango. Este é um caldo de frango com baixo teor de sódio. Para intensificar o sabor de frango e adicionar mais tempero, vamos colocar um pouco de pó de caldo de galinha também, misturado com um pouco de água. Hoje estamos usando uma mistura dos dois, porque batata precisa de sal. Entendo que todos querem controlar a pressão arterial. Não usem sal em excesso, mas também não exagerem na restrição. No churrasco, todos vão perguntar: quem fez a salada de batata? Você vai dizer que foi você? Você ficaria envergonhado, não diga que pegou a receita no meu canal. Então vá em frente e ferva isso até que fiquem macias, a ponto de o garfo entrar com facilidade, provavelmente uns 10, 12 minutos. Então hoje o preparo dos vegetais é super simples. Tudo o que temos é um pouco de echalota e um pouco de aipo. Se você não tiver echalota, fique à vontade para usar cebola. Você pode usar cebola branca ou roxa. Eu gosto da echalota porque ela é suave, um pouco mais doce e se mistura melhor. Na minha opinião, o aipo é opcional. Reconheço que alguns não gostam de aipo na salada de batata, por qualquer motivo. Se não gosta de vegetais, fale com seu médico, não comigo nos comentários. Vamos picar o aipo e adicionar. Já vi pessoas usarem cenoura, pimentão, entre outros. Use os vegetais que preferir na sua salada de batata. Vamos deixar as passas em casa, assim evito críticas nos comentários. Na verdade, eu nunca vi ninguém colocar passas na salada de batata. E você? Tipo, de verdade, na vida real, eu nunca vi. Eu já comi salada de frango com uvas e até que é bom. A Whole Foods fazia isso, uvas e nozes, sensacional. Nunca vi alguém colocar uvas passas na salada de batata na vida real. Não sei se isso é só coisa do Twitter. Desculpa, só um parêntese rápido. Para mim, 12 minutos é o tempo ideal para o ovo cozido perfeito. Depois, coloque na água gelada para dar o choque térmico e não passar do ponto. Isso também costuma ajudar a descascar mais fácil. Vamos esfriar os ovos, pois tudo deve estar frio ou em temperatura ambiente antes de misturar com a maionese para evitar que o óleo se separe. Então, direto para o banho de água com gelo para dar um choque térmico nos ovos, deixamos alguns minutos e depois vamos quebrar, descascar e picar. Agora vamos preparar o molho da salada com uma xícara de maionese de boa qualidade. Eu prefiro a Dockers, mas use a que quiser. Na minha opinião, ela é a melhor. Acho que isso é algo regional, então se você não tiver, sinto muito. 1/4 a meia xícara de creme de leite, dependendo do seu gosto. Se você é uma daquelas pessoas que não gosta de maionese, pode equilibrar um pouco mais usando creme de leite. Se quiser variar, coloque uma colher de sopa de vinagre de maçã. Isso vai trazer um pouco de acidez para a mistura. E hoje vamos medir um pouco mais no olho, como a vovó fazia. Em seguida, adicione 2 colheres de mostarda amarela e uma grande de Dijon. A mostarda Dijon também vai dar um pouco de picância, e a amarela vai dar aquela cor que você está acostumado a ver. Agora adicione 1/4 de xícara de picles doce picado.
Provavelmente um pouco mais do que 1/4 de xícara aí, mas e daí, né? Pequenos APCs, isto é uma mistura de sal, pimenta, alho e cebola em pó. Também vamos adicionar um pouco de caldo de galinha em pó para combinar com o perfil de sabor que colocamos quando fervemos as batatas. Vou colocar Old Bay, como sempre fizemos na Virgínia desde minha infância. Fique à vontade para usar o que quiser. Também prefiro finalizar o meu com Old Bay, em vez de páprica. Falando em páprica, só uma pitada de páprica defumada, não muita. Você não quer que fique muito defumado, mas é um toque de sabor agradável no fundo que fica bom. E por último, mas não menos importante, um pouco de açúcar. Você pode adicionar conforme necessário para suavizar um pouco da acidez que tem aqui. Vamos misturar isso e depois incorporar o nosso salsão e a nossa xalota. Agora, amigos, é hora de preparar os ovos. Os ovos cozidos estão bem gelados. Agora vamos quebrar esses ovos e depois picá-los, então eu gosto de rolar o meu assim. Quebre um pouco a casca. Tenha um recipiente para descascá-los e um pouco de água restante, caso precise. Para ajudar a tirar a casca, o segredo é levantar a membrana entre a casca e a parte branca do ovo. Às vezes dá certo, às vezes é um pouco complicado. Estamos gravando agora e está funcionando, então provavelmente mostrarei só esse para evitar passar vergonha. Descasque perfeitamente o ovo, mergulhe-o na água e retire toda a casca. Depois, vamos picá-lo. Então, neste ponto temos nossos ovos bem picadinhos, vamos adicionar isso ao nosso molho aqui. Misture e prove novamente. Se estiver bom, adicione as batatas. Misture e leve à geladeira por 1 ou 2 horas para esfriar. E então, meus amigos, vocês têm uma clássica salada de batata, da qual você pode se orgulhar no próximo churrasco. Agora vamos em frente e vamos empratar isso aqui. Um pouco de Old Bay por cima e um pouco de cebolinha picada. Por que não? Essa é a parte em que eu digo, prepare-se para aquela imagem clássica de dar água na boca. Repitam comigo, pessoal. Tá bonito. A única coisa que resta fazer é pegar minha colher e partir para o teste de sabor. Mas antes de fazermos isso, por favor, tire um segundinho para se inscrever no canal. Não esqueça de ativar o sininho para nunca perder as notificações também. Tudo bem, pessoal, isso aqui vai deixar a vovó orgulhosa. Um pouco com pedacinhos, doce e salgado. Tem ovos picados. Não quero aqueles pedaços de ovo na minha salada de batata. Essa mesmo. Pessoal, eu ia guardar essa receita só pra mim, pois é a que usamos para um macarrão com queijo no meu restaurante em Washington, D.C. Mas é época de festas e quero compartilhar. Vou mostrar a melhor receita de macarrão com queijo da internet. Me encontrem na cozinha para fazermos juntos. Todo mundo acha que tem a melhor receita de macarrão com queijo. Todo mundo tem um parente que faz um bom macarrão com queijo. É um dos pratos mais disputados ou debatidos, uma das receitas mais discutidas na internet. Essa receita aqui é muito simples, mas eu não quero dizer que é perfeita porque sempre tem coisas que você pode ajustar. Mas ela é bem equilibrada. Vamos colocar dessa forma. Temos 4 queijos. Estamos usando mussarela. Usamos cheddar, Colby Jack e Gouda defumado. Você pode substituir esses queijos por qualquer outro que quiser, mas uma das melhores regras é que você não deve usar vários queijos com o mesmo perfil de sabor. Então você não quer usar vários cheddars fortes. Você não quer vários sabores defumados, mas sim um de cada. Escolha os queijos que preferir, mas tente incluir algo cremoso, algo que derreta bem por cima, que neste caso é o Colby Jack, algo mais forte e, se quiser, algo defumado ou apimentado, conforme seu gosto. Também vamos usar cream cheese nessa receita. Vamos usar 3 xícaras de creme de leite fresco e 1 xícara de leite. E o mais importante, o formato do macarrão é um dos meus favoritos. Pipette rigate é parecida com uma conchinha, mas com uma ponta fechada, funcionando como um copinho para o molho delicioso que vamos preparar. Vou salgar nossa água com caldo de galinha, mas pode usar sal comum. Vamos ralar os queijos para evitar agentes antiumectantes. O molho de queijo ficará cremoso e suave, e depois vamos temperar. Tudo certo, pessoal. Ao colocar o macarrão na água fervente já temperada, não é preciso adicionar óleo, pois óleo e água não se misturam. Ele só ficará na superfície da panela. Você vai querer mexer bem. Mexer 1 ou 2 vezes vai evitar que o macarrão grude, depois é só escorrer. Nesse ponto, o macarrão pode grudar se ficar parado por muito tempo, então você pode adicionar um pouco de óleo se quiser, mas eu não recomendaria. Apenas uma leve enxaguada com água fria já evita que o macarrão grude demais. Vamos ralar o queijo enquanto o macarrão cozinha e depois iniciar o molho. Há debates online sobre usar hooks ou ovo, mas esta receita não usa nenhum deles. Sem holes,
ovo ou preocupação, derreta meia barra de manteiga, adicione 3 xícaras de creme de leite fresco e uma de leite integral. Vamos temperar isso com um pouco de páprica, um pouco de pó de caldo de galinha, meu tempero multiuso ou apenas um pouco de sal e pimenta. Também vou usar meu tempero de pimenta com alho amanteigado, que fica fenomenal em pratos como macarrão com queijo. Mas, novamente, se você não tiver esse tempero, use o que você tiver em casa e que goste para temperar. Mas não exagere no tempero, porque você vai querer provar e ajustar conforme necessário. Muitos queijos têm alto teor de sódio, por isso é melhor temperar só após misturar o queijo, evitando sal em excesso no molho. A manteiga já derreteu, agora adicionamos o creme de leite e o leite. E deixe isso ferver levemente. Adicione o nosso cream cheese. Assim que o cream cheese estiver totalmente derretido, vou abaixar o fogo ao mínimo possível. Dependendo do seu fogão, talvez você até queira desligar. Um erro comum ao fazer macarrão com queijo é colocar todo o queijo de uma vez com o líquido muito quente. Isso vai fazer com que o queijo empelote, grude e depois o óleo e a gordura se separem, deixando você com um molho de queijo oleoso, ou talvez até algo que você nem consiga emulsificar. Desligue ou deixe o fogo baixo e adicione o queijo aos poucos. Esse é o segredo. Já colocamos o cream cheese e desliguei o fogo totalmente, pois não deve ferver. Só para ferver levemente, deixar quente o suficiente para derreter o cream cheese. Você também pode usar Velveeta se preferir. Na verdade, não está ali pelo sabor. Está mais pelas propriedades de emulsificação. Outra coisa que é uma ótima opção, se você conseguir encontrar, é o queijo americano em bloco, porque ele tem citrato de sódio, que eu vou poupar vocês da parte científica, mas basicamente ele ajuda tudo a emulsificar e criar um molho homogêneo. O cream cheese faz algo parecido, por isso eu uso ele nessa receita. Se puder ir ao balcão de frios e pedir queijo americano, será uma ótima adição, pois dá mais sabor que o cream cheese. No restaurante faço assim, então vou fazer igual para vocês. Agora vamos adicionar o queijo, porque já esfriou um pouco. Obviamente ainda está saindo vapor, mas não está pelando, como se fosse levantar fervura. Vamos adicionar o nosso queijo aos poucos. Literalmente só um punhado, dá uma misturada. Certifique-se de que derreteu direitinho. Depois adicione mais um pouco. Conforme você chega ao final desse processo, pode começar a colocar um pouco mais de cada vez. Tipo, sabe, um punhado maior, por assim dizer. Mas o que você não quer fazer é simplesmente jogar um saco inteiro de queijo logo de cara. Isso vai estragar tudo, então um pouco de cada vez, mexendo sempre, deixando o calor residual do creme e do leite derreter o queijo. Só lembrando, pessoal, essa receita e todas as minhas receitas podem ser encontradas em mrmakeithappen.com. Então eu gosto de colocar minha massa em uma tigela, acrescentar o molho e depois qualquer restinho de queijo que sobrou do processo de ralar, a gente guarda e mistura também. Assim, ao comer o macarrão com queijo, você terá pedaços extras de queijo derretido, melhorando o sabor e garantindo o fio de queijo para postar no Instagram. Como você pode ver, esse formato de massa está segurando o molho perfeitamente. Não conheço nenhuma outra massa que faça tanto sentido para macarrão com queijo e que segure tão bem o molho quanto essa. Vamos colocar isso na nossa travessa. O forno já está pré-aquecido a 180 graus Celsius. Coloque isso lá dentro. Se precisar, adicione mais molho. Quanto mais molho você colocar, mais ralo vai ficar no final. Isso depende da preferência pessoal. Está bom para mim. Talvez adicione mais uma colher para garantir. Depois cobrimos com queijo Colby Jack, que derrete muito bem. 350 graus por cerca de 25 a 30 minutos. Depois vai estar pronto para servir. Tudo certo, pessoal. O mais difícil dessa receita é esperar esfriar antes de comer, pois está com ótima aparência e cheiro incrível de Gouda defumado. Tem as bordas crocantes que eu gosto muito, um pouco dourado por cima, não queimado, só um dourado bonito. Manto dourado, como diz meu amigo online. Acho que ele não tem YouTube, senão eu teria mencionado. Mais um lembrete, pessoal. Se vocês quiserem essa receita ou qualquer receita do canal, acessem o mrmakeithappen.com. Vou ter que provar, desculpa. Tá bom. O molho só fica nesses potinhos de macarrão. Está esperando por você.